O que aconteceu no mini índice hoje e como você poderia ter feito dinheiro com esse movimento? O primeiro passo aqui foi identificar que o mercado estava em uma região de tendência de baixa, quebrando fundos um atrás do outro. Após isso, eu identifiquei que o mercado ficou lateral, ou seja, ele não quebrou mais fundos nem em topos. Após eu perceber isso, eu coloquei uma linha em cima, uma linha de suporte e outra linha embaixo, que é uma linha de resistência. Após isso, eu comecei a analisar a estrutura que estava dentro dessa consolidação. Aqui eu identifiquei o que poderia ter sido uma bandeira, porém não foi porque ela quebrou o fundo anterior. Ao mesmo tempo, após essa quebra do fundo anterior, ela bateu numa linha de tendência de um tempo maior. Após eu perceber esse forte movimento após a quebra do fundo e tocar na linha de tendência de um tempo maior, eu percebi uma quebra na estrutura em um tempo menor. E logo após isso, eu identifiquei essa região de liquidez, que era uma mini consolidação de um tempo menor. Coloquei essa linha, escrevi o nome liquidez, para ficar uma melhor visualização para vocês. Após isso, segundo as regras dos Smart Money, toda região de liquidez tende a ser capturada por um movimento brusco de baixa. Ou seja, essa liquidez aí seria capturada mais cedo ou mais tarde. E abaixo dessa liquidez estaria nossa região de compra. Mas como? Onde essa região de compra estaria? Em que parte? Onde eu colocarei meu stop? Não se preocupe, agora vocês vão ver. Eu aumentei um tempo e identifiquei que dentro de todo esse movimento de alta havia duas velas vermelhas opostas a essa força de alta. Essa seria a minha região de oferta, onde eu estaria posicionando a minha ordem de compra. Como vemos, esse retângulo verde eu marquei, onde eu poderia estar posicionado e logo abaixo eu poderia estar colocando o meu stop loss. Mas antes, a gente precisa saber que não é só tocar nessa região, precisa de um alinhamento de fluxo. E o que é? É esse movimento que eu estou desenhando aqui agora. É uma quebra de topos que tem que vir seguido de uma tendência de baixa, que é uma quebra de fundos, para assim a gente poder identificar facilmente que aquele movimento de tendência de baixa reverteu esse movimento aqui que eu acabei de circular. Que, como vemos, foi um movimento semelhante ao que aconteceu aqui, esse movimento maior. O que eu quero dizer com alinhamento de fluxo? Se o gráfico faz um certo movimento em um tempo maior, ele vai repetir esse mesmo movimento em um tempo menor. E isso vai alinhar o tempo. Aqui nesse movimento, em um tempo menor, eu diminui para o tempo de 1 minuto. A gente percebe que nesse retângulo tendência de baixa e que mais tarde ele quebrou o topo da tendência de baixa. Ou seja, ele reverteu, originando assim o alinhamento de fluxo que eu esperava. O que acontece agora é uma correção desse movimento que quebrou o topo anterior. Ou seja, eu identifico uma zona de 50% de Fibonacci, posiciono minha ordem e eu tenho duas opções. Ou eu coloco o meu stop abaixo do último fundo que originou a quebra do topo anterior, ou eu coloco na zona de 79% de Fibonacci, como vemos aqui. Executada a ordem, a gente vê esse movimento impossível de mais de 800 pontos. Mas existe um porém. Para eu operar de uma forma mais segura, e que eu recomendo que vocês também sigam esse porém, eu movo meu stop loss toda vez que eu executo a ordem. E ao longo do movimento eu vejo que topos foram quebrados, eu movo o meu stop para baixo desses fundos que os topos foram quebrados. Espero que eu tenha sido claro nessa parte. Dessa forma eu sempre vou estar protegido nas minhas operações. Em vez de eu estar arriscando, eu vou estar saindo no 0 a 0 caso o movimento volte, ou ainda melhor, no lucro. Aqui a gente consegue ver melhor que, seguindo essa lógica, meu stop seria acionado nessa parte, me garantindo mais de 500 pontos. Ou para aqueles que preferem não mover o stop loss em busca de movimentos maiores, hoje teriam conseguido surfar esse movimento de mais de 900 pontos. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na vida de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e agregou na vida de vocês, deixa um like e se inscreva no meu canal. Obrigado.